Bom dia, pessoal! pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui mais essa manhã para juntos meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós vamos ler com vocês o texto de Deuteronômio, capítulo 2. Nós iniciamos ontem a leitura desse livro que foi citado por Jesus e por seus apóstolos mais de 100 vezes no Novo Testamento. E hoje nós vamos ver quando Moisés relata a passagem do povo de Israel pelo deserto, desde a saída do Egito até o povo de Israel chegar em Canaã, a chamada Terra Prometida. E vamos ver como que Deus cuida das nossas vidas, inclusive durante momentos de transição, como um deserto, um momento em que você passa um período que parece de escassez, que parece que você não tem perspectiva, você não enxerga caminhos, assim é um deserto, mas o Senhor está cuidando de você. A verdade é que Deus sempre provê mais do que nós precisamos e antes de nós precisarmos. Sim. Existe uma expressão bíblica nesse texto que nós vamos ver hoje que diz que Deus não nos deixou faltar coisa alguma. Eu prefiro evitar usar essa expressão porque a realidade é que Deus não apenas cuida evitando a nossa falta, evitando a nossa escassez, mas Deus, no seu amor leal, é tão generoso, tão bondoso para conosco. Nós vamos ver que assim como Ele cuidou do povo de Israel, Ele tem cuidado das nossas vidas. Amém. Graças Então a vamos juntos Deus. hoje nós iniciarmos a leitura de hoje de Deuteronômio capítulo 2. Obrigada a todos vocês que têm entrado. Nós estamos ao vivo aqui no Facebook e vamos também ter esse vídeo no YouTube. Então sejam bem-vindos aqui nessa manhã para juntos estarmos meditando na palavra juntos. Então vamos orar pedindo ao Senhor trazer revelação e entendimento da palavra dele. Amém. Pai, muito obrigado pelo teu amor, a tua presença em nossas vidas. Nós apresentamos essa manhã a Ti e esse momento devocional pedindo, Pai, revela-te a nós, revela a Tua palavra e fala conosco. Nós Te amamos e precisamos de Ti, Pai. Vai de encontro ao coração daquele que está aflito, necessitado nessa manhã e que o Senhor, Pai, possa trazer a Tua paz sobre cada pessoa, Pai, que se une aqui em nós em oração. Nós Te louvamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então começa dizendo assim, Deuteronômio capítulo 2, fique conosco. Então, aqui Moisés muda de uma narrativa que ele estava dizendo o que ele estava orientando o povo de Israel para narrar o que eles fizeram juntos. Então demos meia volta e partimos para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado. E por muitos anos caminhamos ao redor dos montes de Seir. Então o Senhor me disse: vocês já caminharam bastante tempo ao redor destas montanhas. Agora vão para o norte e diga ao povo: vocês estão passando pelo território de seus irmãos, os descendentes de Esaú, que vivem em Seir. Eles terão medo de vocês, mas tenham muito cuidado. Não os provoquem, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, nem mesmo o espaço de um pé. Já dei a Esaú a posse dos montes de Seir. Vocês lhe pagarão com prata e comida o que comerem e a água que beberem. Olha que interessante o verso 7. Pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo o que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nestes 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e não tem faltado coisa alguma com vocês. Então, mesmo quando nós lemos já no livro de Números, que nós concluímos a leitura há poucos dias atrás, que o povo reclamou por falta de água, o povo de Israel reclamou por falta de comida. Na realidade, eles estavam reclamando por causa da sua própria ingratidão e insatisfação. A realidade, nós vemos aqui em Deuteronômio 2, verso 7, é que Deus estava cuidando deles, os abençoando em tudo e não permitiu que coisa alguma lhes faltasse. Eu e a Rafa passamos por um período, alguns anos atrás, no nosso período de escola bíblica, em que nós passamos algumas privações no sentido de não poder viajar o quanto nós gostamos, de não poder ter alguns recursos que nós gostaríamos de ter, mas nós podemos dizer a mesma coisa, que Deus não permitiu faltar coisa alguma para nós, o básico, o nosso alimento, o combustível para o nosso carro, especialmente amigos e tanto crescimento naquele momento de transição. E nós aprendemos que não apenas o Senhor tem dado tudo o que nós precisamos, mas Ele nos dá sempre mais do que nós precisamos e antes de nós precisarmos.
Simplesmente abre os seus olhos para ver a provisão e o cuidado, o amor leal de Deus para com a sua vida e a sua família cada dia. Verso 8. Assim passamos ao largo dos nossos irmãos, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir. Saímos da rota de Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Voltamos e fomos pela rota do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: Não perturbem os moabitas, nem os provoquem a guerra, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, pois já entreguei a região de Ar aos descendentes de Ló. Lembrando que Ló teve 2 filhos, Moabe e Amon, que deram origem aos povos moabitas e amonitas. Então o Senhor está dizendo que já havia dado aquela região aos descendentes de Ló, e por isso o povo de Israel não deveria guerrear contra eles e nem tentar se apropriar daquelas terras. Antigamente, os Emins habitavam nessa terra. Era um povo forte e numeroso, alto como os Enaquins. Como os Enaquins, eles também eram considerados Refaíns, mas os moabitas os chamavam Emins. Também em Seir, antigamente habitavam os Oreus. Esses eram povos da região e eles tinham alguma característica específica que eles reconheciam essa característica. E uma da característica era que eles eram muito altos. E aí continua dizendo: mas os descendentes de Esaú os expulsaram e os exterminaram e se estabeleceram no seu lugar, tal como Israel fez com a terra que o Senhor lhe deu. Agora levantem-se, atravessem o vale de Zered, e assim atravessamos o vale. Passaram-se 38 anos entre a época em que partimos de Cades Barneia e a nossa travessia do vale de Zered, período no qual pereceu do acampamento toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor caiu sobre eles e por fim os eliminou completamente do acampamento. Depois que todos os guerreiros do povo tinham morrido, o Senhor me disse: vocês estão prestes a passar pelo território de Moabe, pela região de Ar, e vão chegar perto da fronteira dos amonitas. Não sejam hostis a eles, pois não darei a vocês parte alguma da terra dos amonitas, pois eu as entreguei aos descendentes de Ló. Verso 20. Essa região também era considerada terra dos Refaíns, que ali habitaram no passado. Os amonitas os chamavam Zanzumins, eram fortes, numerosos e altos como os Enaquins. O Senhor os exterminou, e os amonitas os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar. O Senhor fez o mesmo em favor dos descendentes de Esaú, que vivem em Seir, quando exterminou os Oreus diante deles. Os descendentes de Esaú os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar até hoje. Foi o que também aconteceu aos aveus que viviam em povoados próximos de Gaza. Os caftoritas vindos de Caftor os destruíram e se estabeleceram em seu lugar. E aí agora Deus orienta, através de Moisés e diz: vão agora e atravessem o ribeiro de Arnon. Vejam que eu entreguei em suas mãos o rei amorreu Seom, rei de Esbom, e a terra dele. Comecem a ocupação, entrem em guerra contra ele. Hoje mesmo começarei a infundir pavor e medo de vocês em todos os povos debaixo do céu. Quando ouvirem da fama de vocês, temerão e ficarão angustiados. Do deserto de Quedemote enviei mensageiros a Seom, rei de Esbom, oferecendo paz e dizendo: deixa-nos passar pela tua terra, iremos somente pela estrada, não nos desviaremos nem para a direita e nem para a esquerda. Por prata nos venderás tanto a comida que comermos como a água que bebermos. Apenas deixa-nos passar a pé, como fizeram os descendentes de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar. Assim chegaremos ao Jordão e, atravessando, chegaremos à terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Mas Seom, rei de Esbom, não quis deixar-nos passar, pois o Senhor, o Deus de vocês, tornou-lhes obstinado o espírito e endureceu-lhe o coração, para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. O Senhor me disse: estou entregando a você Seom e sua terra. Comece a ocupação,
tome posse dele. Tome posse da terra dele. Então Seom saiu à batalha contra nós em Jaza com todo o seu exército. Mas o Senhor, o nosso Deus, entregou-o a nós e o derrotamos, a ele, aos seus filhos e a todo o seu exército. Naquela ocasião, conquistamos todas as suas cidades e as destruímos totalmente, matando homens, mulheres e crianças, sem deixar nenhum sobrevivente. Tomamos como presa somente os animais e os despojos da cidade que conquistamos. Desde Aroé, junto ao ribeiro do Arnon, e a cidade que fica no mesmo vale, até Gileade, não houve cidade de muros altos demais para nós. O Senhor, o nosso Deus, entregou-nos tudo. Somente da terra dos Amonitas vocês não se aproximaram, ou seja, toda a extensão do vale do rio Jaboque e as cidades da região montanhosa, conforme o Senhor, o nosso Deus, tinha ordenado. Aqui mostra que o Senhor separou Israel como descendente de Jacó para, através deles, abençoar todas as nações da terra. Inclusive, o Senhor protege nessa ocasião os descendentes de Ló, os Amonitas e os Moabitas, e os descendentes de Esaú, irmão de Jacó, também que estavam como Edom, habitando parte daquela região que o povo de Israel atravessou rumo à terra prometida. Mas nós vemos que o Senhor cuidou do povo de Israel durante todos aqueles 40 anos de travessia do deserto. Ele lhes deu vitória diante de todos aqueles que se opuseram ao plano de Deus para o povo de Israel, inclusive dando a eles vitória, conquistas de terras e despojos de guerra a partir dessas batalhas. Nós cremos no mesmo. Quando nós lemos o chamado Antigo Testamento, esses livros da lei, nós não estamos lendo apenas a história do povo de Israel, mas também nós podemos identificar a nossa própria história. Nós estamos constantemente atravessando momentos de transição e em todo o tempo o Senhor tem cuidado de nós. Amém. Mesmo aqueles ou aquelas coisas que se levantarem contra o propósito de Deus para as nossas vidas e para a nossa família, Ele nos dará vitória, para que o nome do Senhor seja glorificado e os planos de Deus se cumpram em nossas vidas. Então lembre-se hoje, ao lermos esse texto, de que o Senhor está contigo, Ele tem cuidado da sua vida e da sua família. Amém. E dará vitória a vocês em cada detalhe, certamente. Sim, e nós podemos ver também nesse texto que existem territórios, bênçãos que são específicas para você e sua família. Você não precisa olhar para o seu vizinho, assim como Deus vai orientando que existiam as terras de Esaú, que Deus não daria vitória para eles. Existiam algumas terras dos Amonitas, mas as terras que Deus tinha para o povo, eles não teria problema de ter muros altos, eles serem fortes, poderosos, que Deus daria aquela terra. E o mesmo é sobre a sua vida e a sua família. Você não precisa se comparar, né, com o seu próximo, com os outros, ou até mesmo com seus irmãos, como Deus fala da terra dos irmãos de Jacó, Esaú, que era um outro povo, uma outra descendência, e Deus fala, essa terra eu já dei para, né, a descendência de Esaú, você não vai tomar posse dessa terra, você tem a sua terra. Então que nós possamos estarmos atentos àquilo que Deus tem para nós, não nos comparando, não querendo a bênção do outro, mas recebendo e conquistando tudo aquilo que Deus tem para nós, a nossa família, seja através de conquistas de novos territórios, ou seja, celebrando aquilo que Deus já tem trago e já tem dado sobre a sua casa e a sua família. Então vamos orar, Tiago vai orar por nós. Se você tem um pedido de oração, você pode enviar aí, eu vi que a minha sogrinha está ali. Bom dia, sogrinha, junto conosco também. E você que talvez não fez um comentário, é muito legal quando vocês comentam, né, aqui na live, que nós podemos estar interagindo com vocês. Isso era algo que nós estávamos sentindo saudades de estar, mas sentindo essa conexão próxima. Então você pode enviar o seu pedido de oração, seja se você estiver ao vivo ou quem estiver assistindo mais tarde, que nós estaremos orando por vocês e vamos unir em oração por nossas famílias. Amém. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Vamos tirar um minuto para orarmos juntos? Nós te louvamos, Pai, pela sua bondade, pela sua preciosa palavra, que sempre recebemos com alegria e grande gratidão. Eu e a Rafa oramos por essa pessoa que está conectada conosco agora, ou mesmo que vai assistir
receber essa ministração mais tarde através do nosso canal no YouTube ou do podcast Família e Fé. Nós oramos por esperança renovada neste dia, pedimos Sim, por meu novas Pai. forças, por nova perspectiva, Amém, a Senhor. certeza de saber que mesmo no deserto o Senhor tem cuidado de nós, mesmo nos caminhos em que nós não enxergamos direito o norte ou qual vai ser o próximo passo, a sua fidelidade tem providenciado para nós mais do que nós precisamos, e nós temos tantos motivos para sermos gratos e persistir na certeza de que o Senhor cumprirá para conosco o seu bom propósito. Amém, Senhor. Em Renova o nome de ânimo, Pai, dessa Jesus. pessoa que ora conosco, renova as forças e Sim, nos meu dê, Pai, a Pai. perspectiva da fé, mesmo quando nós não enxergamos caminhos pelos meios naturais. Nós pedimos que o Senhor manifeste o seu poder, Sim, realize Pai. os seus milagres, Amém, cumpra para Senhor. conosco o seu bom propósito e enche os nossos corações, Pai, de ânimo, de esperança renovada, de forças novas para prosseguirmos. Eu e a Rafa concordamos com cada motivo de oração, Sim, Pai, recebe cada apresentamos ao pessoa, Senhor cada cada causa, família. cada nome que Sim, agora é Senhor. apresentado ao Senhor em oração. Recebe, Senhor. E pedimos que o Senhor responda, Pai. É impressionante como há uma diferença entre antes de nós orarmos sobre um assunto e depois de nós orarmos. E nós estamos agora juntos trazendo diante do Senhor as nossas causas, as Sim, nossas Senhor. batalhas, sabendo que o Senhor é aquele que nos dá vitória. Por isso nós já Obrigada, oramos meu com Pai. ações de graças e com fé no nome do Senhor Jesus. Amém. Então tenha um bom Graças a dia aí para Deus. vocês e nos vemos amanhã. Sim, Deus os abençoe, nós amamos muito vocês. Obrigado por participarem conosco e por compartilhar esse conteúdo para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Esse conteúdo que nós chamamos de meditação diária, nós focamos em compartilhar a palavra de Deus e orarmos juntos pelas nossas famílias. Ele está disponível nas nossas redes sociais, tanto no Facebook, no Instagram, como também no nosso canal Família e Fé no YouTube e no podcast Família e Fé, disponível no Spotify ou no Apple Podcast. Então, há vários meios através dos quais você pode acompanhar diariamente e compartilhar também com outras pessoas. Sim. Deus os abençoe, nós amamos muito vocês.